Apenas duas notas finais sobre os contratos de avança. Como a senhora vereadora Regina Bento bem sabe, um deles foi uma renovação, só o outro é um contrato novo. A renovação está devidamente justificada, mas eu já vou ler a justificação. Vou começar pelo contrato com a doutora Cátia Arrimar. É curioso que já aqui falámos dos problemas da divisão de contratos e logística e dos tempos, por vezes excessivamente prolongados, da resposta jurídica da Câmara. Isso já foi aqui criticado e com toda a justiça, já foi aqui chamada a atenção e muito bem, e nós próprios já o reconhecemos, e quando tomamos uma solução para a resolução do problema, somos criticados por isso, somos sempre criticados, quer por ter cão, quer por não ter. Portanto, não são, os contratos de avança não são para assegurar necessidades permanentes, por isso vai decorrer, e está a seguir os seus trâmites normais, um concurso para contrato para a função pública sem termo, um contrato definitivo para a função pública, irá decorrer com possibilidade de reserva de recrutamento. Portanto, está a decorrer esse processo. Como sabemos, é um processo que se arrasta muitos meses ao longo do tempo. Há situações urgentes que é preciso resolver e, portanto, esta contratação por avança foi naturalmente muito mais rápida e era urgente e é necessária, e a doutora Cátia Arrimar está neste momento a trabalhar em conjunto com a Divisão de Contratos e Logística na recuperação dos atrasos. Neste momento, por exemplo, já não há nenhum contrato por distribuir na Divisão de Contratos e Logística, na Divisão de Compras e Logística. Divisão de Compras e Logística. Portanto, estamos, de facto, a recuperar atrasos e, para isso, são precisos meios humanos e são precisos meios humanos de qualidade. O que é que a doutora Cátia Arrimar, qual é o âmbito do seu contrato? Reza assim, no âmbito do presente ajuste direto, que é feito de acordo com a lei, naturalmente, a signatária compromete-se a prestar os serviços jurídicos de acompanhamento e resolução de processos na área de recursos humanos e contencioso, análise de reclamações no âmbito do CIADAP e gestão de carreiras, exercício do mandato forense, consultadoria jurídica no âmbito de reclamação e impugnação de atos administrativos, bem como apoio jurídico na área financeira e de contratação pública, empreitadas e de obras públicas, além do patrocínio judicial em ações cujos objetos coincidam com os superidentificados nos termos e condições definidas no caderno de encargos. É isto que vai fazer a doutora Cátia Arrimar. Já está a trabalhar intensamente e de forma muito profícua para a Câmara e, de facto, veio suprir uma necessidade que estamos também, para suprir essas necessidades, a recorrer à Bolsa de Emprego Público e a, portanto, eventuais mobilidades para acelerarmos os processos de decisão na Câmara Municipal em benefício do Conselho. Relativamente à proposta de aquisição de serviços por avança para a função de ativadora cultural, trata-se de uma renovação do contrato já existente e por um baixo custo, em função da proposta da chefe da Divisão de Museologia, reconhecendo a necessidade, e eu vou, para que não tenham dúvidas, ler o enquadramento para a justificação dessa contratação. No final do corrente mês, isto foi feito em 4 de abril, no final do corrente mês terminou o contrato de avança estabelecido entre o município de Coimbra e a mediadora cultural, Sónia Honório, que tem vindo a desenvolver um largo conjunto de projetos e atividades, incidindo sobretudo no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra e, em alguns casos, cruzando com o Museu Municipal de Coimbra.
O trabalho desenvolvido inscreve sobretudo em atividades de mediação e comunicação, criando e implementando novas medidas e estratégias como forma de captação e fidelização de público, seja da comunidade civil, seja da comunidade escolar, e sublinha a comunidade escolar. Com a sua colaboração foi possível desenhar uma programação cultural e pedagógica para a comunidade, tendo sido notória a participação, interesse e empatia do público nos seus projetos. As atividades de mediação assumem diferentes formatos, que podem ser visitas guiadas, oficinas, conversas e formas de expressão escrita, plástica e ou performativa. Dentro do trabalho de mediação, merece especial destaque os projetos desenvolvidos para escolas, professores e público em geral, criando e disponibilizando kits de atividades artísticas em bilingue, português e inglês, que qualquer visitante pode levar para casa e estabelecer uma dinâmica de observação e aprendizagem das obras e dos respectivos artistas, contribuindo de forma clara para a disseminação da arte contemporânea e para a formação de público, particularmente quando dirigidos ao público infanto-juvenil. A abrangência de escolas participantes vai desde o ensino pré-escolar ao secundário, incluindo escolas profissionais, e tem-se constatado uma fidelização das instituições e um retorno muito positivo dos alunos. Durante os últimos 11 meses foram realizadas 4 exposições, a última a terminar a 28 de maio próximo, e nestas exposições foram recebidos 1.975 participantes em visitas escolares entre alunos e professores. Dentre os vários projetos desenvolvidos pela técnica Sónia Honório, destacam-se a criação de kits didáticos com atividades para o visitante do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra. Estes kits também servem de apoio a visitas guiadas com atividade, direcionado para escolas. Criação da oficina Arts Sketchers, que acontece todos os quartos sábados do mês e tem tido muita participação por parte da comunidade, tendo sido um gatilho para a criação de protocolos com a comunidade civil. O projeto Entre o Ir e o Vir, o que daqui levo, em articulação com o Museu Municipal e que conta com a participação da Associação à Baixa, apoiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Neste momento decorrem contactos para protocolar este projeto também com a Associação dos Combatentes da Grande Guerra. Participação a convite do PNA para apresentar o projeto criado a partir da obra de Helena Almeida na Bienal da Educação, Dia Mundial da Criatividade, em Loures, e que deu larga visibilidade ao CAC e à sua programação. De portas amplamente fechadas, consiste em oficinas de expressão plástica e performativa, assim como oficinas de práticas curatoriais e de embalamento de obras de arte, permitindo atuar e apresentar os bastidores durante a preparação de exposições. Outra área de trabalho desenvolvida está relacionada com a preparação de exposições. A preparação de uma exposição implica, para além da seleção de trabalhos cuja função cabe ao curador, várias outras diligências fundamentais à verificação das obras, às condições de embalagem e transporte, à segurança e retorno ao local de origem, garantindo a sua integridade e segurança. Este trabalho tem sido desenvolvido pela técnica Sónia Honório, que acompanha de perto a circulação e transporte de obras de arte, para o que criou os modelos de fichas de empréstimo e Condition Report para o CAC. Estes formulários acompanham cada uma das obras de arte, relatando o seu estado minucioso antes e depois do transporte. De notar que este trabalho requer uma sensibilidade e conhecimento essenciais à descrição pormenorizada, sempre complementada pela captação de imagens que sustentem o relatório escrito. Igualmente importante é ter o conhecimento das práticas de embalamento e manejamento de obras de arte, que pode ser diferenciado em função do seu suporte, estrutura, fragilidade, tamanho, etc. Para além de prestar o acompanhamento dos trabalhos preparatórios às exposições, a técnica Sónia Honório tem colaborado na organização de toda a informação relativa a obras, autores e proprietários, essenciais para a elaboração de catálogos, tabelas e materiais de divulgação. A sustentação e correção da informação contida nos materiais de comunicação com o público, qualquer que seja o seu suporte, obriga ao desenvolvimento de investigações sobre as obras e os autores e à sua revisão sistemática, de modo a garantir que os dados sejam apresentados corretamente. Relativamente aos resultados da sua prática, podemos constatar a qualidade da sua realização, confirmada pela acreditação e confiança que tanto colecionadores como entidades têm demonstrado na sua relação com o CAC. Este fator foi determinante para a recente inclusão do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra na rede de arte contemporânea, na rede portuguesa de arte contemporânea.
Dentre as várias condições para a inclusão do CAC na rede portuguesa de arte contemporânea, compreendem-se a dinamização qualitativa do Centro de Arte e a oferta de serviços de mediação, considerados essenciais para a formação cultural da população e para a criação de públicos, essenciais ao desenvolvimento e à sustentação dos regimes democráticos. A constituição de um Centro de Arte Contemporânea reveste-se de várias obrigações técnicas e legais imprescindíveis à sua instalação, ao seu funcionamento e ao acolhimento do público que o visita. Dada a especificidade desta matéria, torna-se necessária a colaboração de um técnico especializado em arte contemporânea que, pela sua formação e experiência, possa dar continuidade aos trabalhos já referidos, contribuindo também dessa forma para a manutenção do padrão de exigência e qualidade desenvolvidas, essenciais à notabilidade e projeção deste Centro de Arte Contemporânea. Uma vez que os técnicos superiores que integram a divisão de museologia, para além de estarem a desenvolver projetos relacionados com outros núcleos museológicos, não têm competências nesta área tão específica das manifestações artísticas contemporâneas e, de igual modo, o quadro de funcionários do município não integra técnicos com esta formação. Considerando igualmente que não foi possível desenvolver a proposta de abertura de concurso MGD 2026 de 2022 para um lugar técnico superior para o Centro de Arte Contemporânea para desenvolvimento destas funções, de modo a podermos dar continuidade a este trabalho no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, propomos a celebração de um contrato de avança com a doutora Sónia Honório para a função de ativadora cultural, tendo em conta as claras evidências da sua qualidade. Recorde-se que a referida técnica Sónia Honório, aqui está escrito honorário, revela, pela sua formação em artes plásticas, bem como pelo mestrado em estudos curatoriais e pelo trabalho demonstrado no decurso do contrato vigente, uma notória capacidade para desenvolver a tarefa de ativadora cultural a partir do estudo das obras que compõem os projetos positivos e da dinamização de atividades diversificadas no âmbito do serviço educativo, facilitando a aproximação do público nas várias faixas etárias a esta área de criação artística. Tratando-se de uma área de saber muito específica, a sua prestação torna-se imprescindível para a implementação dos projetos atrás referidos, alguns dos quais incluídos no Plano Nacional das Artes, que temos vindo a desenvolver com excelentes resultados. Penso que com estas duas informações está suficientemente esclarecida a sua demagógica intervenção. Portanto, necessidades permanentes, não é, Sr. Presidente? Está aqui explicado que não foi possível desenvolver o processo de contratação e, dentro da lei, foi renovado este contrato de avanças. Estamos a cumprir a lei, devia ser essa a sua preocupação principal, alegadamente, mas nem sempre é.